Lamento. Não, mas é isso, né? A galera, cara, dinheiro é bom pra caralho, não adianta a gente ser hipócrita e falar, mas olha, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, mas as pessoas precisam de dinheiro pra ter uma certa paz, né? Principalmente quem tem filho, quem tem família pra sustentar, cara. Não adianta vir com esse papinho populista de que dinheiro não é tudo. Claro que importa. Dinheiro é importante pra caramba, para as pessoas terem um pouco de paz, né? Paz de espírito. Porque, meu irmão, se você não tá bem com você, tá preocupado com isso, com a família, com tudo, o cara entra em desespero, o cara entra em pânico. E nem tudo é grana mesmo, né, galera? Que nem eu falei aí, deixando bem claro que o menino falou, né, mas o Flow dá impacto, né? Da evidência, essas coisas, e com certeza o Flow dá evidência, mas é como eu falei pra vocês, estando ou não no Flow, pra mim, cara, daria na mesma, a evidência seria a mesma. O que eu tenho no Flow, nos Flows, na verdade, como eu tava falando pra vocês, é frequência de aparecimento, não é? Frequência de aparecimento. Então, por exemplo, você vai estar constantemente na vida das pessoas. Você vai estar constantemente aparecendo na televisão, na internet, em cortes. Então você tem constância. Isso não quer dizer impacto. Porque, por exemplo, vamos lá. Games Edu. O Games Edu é um cara que aparece toda hora? Não, né? Ele não tá o tempo inteiro aparecendo em cortes, ele não tá o tempo inteiro aparecendo, macetando a sua mente de que ele ainda está ali. Mas quando ele aparece, tem impacto, não é isso? E óbvio que eu não tô me colocando como um Games Edu. Tô tentando dar um exemplo pra vocês. Aliás, gosto muito do Games Edu, tá? Ele comentou lá no meu vídeo. Gosto muito do Games Edu. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Os flows, cara, eu adoro fazer. E eu faço porque são de amigos meus, né? Não necessariamente, porque tem a galera que, é porque rola uma grana fodida, caralho. Eu não tô lá por grana, cara. Se fosse por grana, sinceramente, se fosse por grana, eu não estaria nos flows. E não é porque os caras não pagam bem, o cara. Não é por isso. Se fosse por grana, eu ficaria em casa, pô. Eu em casa eu ganho grana. Não precisaria sair, entendeu? Não precisaria todo dia pegar trânsito e ir pros flows. Eu ficaria em casa. Então, não é por grana. É a vontade de fazer algo diferente. É a vontade de fazer algo. A vontade de fazer algo grande, né? Ficar grande e se tornar grande. Lá ele. E isso eu consegui. Eu tenho uma sensação de missão cumprida com o Flow, cara. Com o Flow Games. Porque lá atrás, a minha ideia era, vou participar dessa porra aí porque o trato que eu tenho com o Flow não é uma questão de funcionário e chefe. Não, nada disso. O trato que eu tenho com o Flow é um empréstimo, vamos colocar assim, de imagem. Então é como se fosse uma parceria, tanto pra mim quanto pro Flow, obviamente. E é claro que tem, como o menino perguntou aí, é claro que tem a parte de que eu tenho, eu ganho destaque, óbvio, mas tem uma troca, né? Tanto eu sirvo, quanto eu também recebo. É uma troca, é dos dois lados, né? São facas dos dois gumes. Os cortes, os programas que bombam ou que vão bem com a minha cara, não é à toa, é porque tem toda uma troca. Então, da mesma forma que o grupo ele me dá visibilidade de alguma forma que eu teria no meu canal, no meu canal principal, da mesma maneira, também tem a troca em que eu ofereço, não é? Então, eu entrego pro projeto da mesma forma que eu recebo. Então é mais ou menos isso aí. Produção de conteúdo é meio que isso, né? Então, por exemplo, da mesma proporção que vai ter muita gente que me acompanha das antigas, e é a maioria, vai ter o cara que me conhece só pelo Flow, né? Então, conheci você pelo Flow e vim acompanhar você por aqui, gostei do seu conteúdo porque vi você lá no Flow Games, vi um corte e tal. Acontece, mas isso já aconteceu inúmeras vezes, por exemplo, nos vídeos que eu fiz de review de Resident Evil 3 Remake, que ali foi um pico muito grande, nos vídeos que eu fazia de Gmod, então nos vídeos que eu fazia do GTA, nos vídeos que eu fiz vários deles, por exemplo, os de React. Então, as pessoas, dos vídeos do 10º, cara, que nem esses dias, eu tava chegando aqui perto de casa, parei no posto ali de gasolina, os motoboys, sabe, que fica esperando ali pro iFood? Eu passei os caras, não, mentira. Eu falei, vixe, mano, que foi?
Aí os caras, caralho, Croizão, mano, um monte de motoqueiro. A maioria deles me conhecia. Eu já tinha certeza que não era por videogame. Sabe pelo que era? Pelo futebol, pelo 10º. Então o 10º, hoje, e o futebol, as pessoas já me... Cara, quando eu vou na arena, eu juro pra vocês, cara, não é mentira, eu me sinto jogador de futebol. Quando eu vou na arena do Coringão. Eu fui com meu sogro, sem sacanagem. Eu fui com meu sogro, e eu não tinha, meu sogro não tinha saído comigo ainda, nesses locais abertos. E, cara, quando eu chego lá no... E esse dia foi a mais até, foi mais específico ainda. Que eu chego lá, geralmente o pessoal do Fielzone me dá um camarote lá, me dá assim... Tenho parceria, né? E aí eu pego lá do Fielzone. E aí, cara, quando eu chego lá no pátio da arena, mano, a molecada já vê. E aí, Croizão, caralho, o Corinthians, cara, eu me amarro, me amarro. Aí eu troco uma ideia com os moleques, tiro foto, bato papo, faço vídeo, aí mando áudio pra não sei quem. Aí faço o Flamengo, que eles gostam que eu imito o Flamengo. E por aí vai. Nada a ver com os flows. Então, assim, da mesma proporção, e o que eu quero dizer, gente? Não tô dizendo que, olha, o flow não significa nada, o cara... Não, pelo amor de Deus. É claro que tem um retorno, principalmente agora, né? Que o flow, ele se tornou e graças à nossa equipe, né? Claro, eu também faço parte. A gente conseguiu fazer a maior mídia da América do Sul. Isso é um fato. Então Então, quando eu chego lá na arena, cara, a galera vem tirar foto desde a hora que eu chego até chegar lá no setor. É muito foda, eu vou trocando ideia com todo mundo. Então é meio que depende muito, né? Porque é claro que tem uma galera que vai pensar que eu só faço os flows, por exemplo, que não me acompanha nos outros canais. Assim como tem gente que não acompanha o flow e que me vê nesses outros projetos, por exemplo, de futebol. Então, pra mim, né, cara, que nem o menino perguntou, mas no flow você vai ter evidência, né? É o flow que te dá evidência, né? Foi isso que o menino falou. Não é. É pra você, no caso, da sua ótica. Porque você só acompanha o flow. Os flows, no caso. Mas é claro que tem a troca, né? Claro que me dá evidência também. Mas ele me dá muito mais constância do que impacto. Deu pra entender? Ah, mas é isso o que o menino comentou aí. Tá ligado. Não tá ligado. São coisas bem diferentes, né? Como eu falei, o Games Edu, ele não tem constância, por exemplo. Ele tem impacto. Não é comparação minha com ele, obviamente. Tô dando um exemplo pra vocês. É diferente. E como eu falei, né? Galera, na época aí que rolou as tretas do X, os caras, não. Tinha uns caras pedindo cabeça mesmo, tipo, querendo demissão. E eu ficava pensando, eu falei, cara, se você quer se livrar de mim e me tirar de algum dos flows, o que não vai acontecer, boa sorte, vai ser muito pior, porque eu vou pro meu canal, que é maior. Tanto que o Sport Clube quanto do Flow Games. E aí você tá fudido. Porque ali não vai ter amarra, né? Ali eu não preciso pensar na galera ao redor. Aí você tá fudido, então melhor não. Mas falando sério, é claro que tem retorno pra mim os flows e eu faço amarradão. Agora, eu não faço flows pensando em audiência, pensando em, olha o quanto isso vai me alavancar. Eu tô me fudendo, porque pra mim dá no mesmo, sinceramente. Eu estando ou não nos flows, em relação à evidência, daria na mesma. Eu estaria da mesma maneira, entende? É que hoje, como as pessoas gostam de acompanhar e se tornou um projeto grande, dá essa dimensão. Mas eu e o Dave, falando por nós, a gente, dentro ou fora, a gente vai ter essa mesma proporção. Talvez isso faça impacto, e aí não é, obviamente, pelo amor de Deus, não é menosprezando, mas, por exemplo, se você pegar o Vini, que tá começando agora no YouTube, se você pegar o Micali, que tem menos tempo de YouTube, não de jornalismo, o jornalismo já tem muito tempo, pra eles tem um impacto fudido. Pro Zerão aparecer lá tem um impacto fudido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque hoje, o Flow, se você for pegar os nomes você vai ver, quem sempre ou é elogiado ou atacado é eu e o Dave, porque a gente meio que dá as caras ali pro bagulho mesmo, vocês estão entendendo? É a própria Thaís, né? Então, meio que isso, entendeu? Vai ter um impacto muito maior pra eles. E a sensação que eu tenho é que de missão, né, que vocês perguntaram. A sensação de missão minha, cara, é de missão cumprida, assim. Porque eu já fiz parte, obviamente, com a equipe, né? Sem equipe a gente não é nada. E aí eu tô falando desde o Luizão, Kabuki, até o Cardoso, o Takeshi que opera, o Zero que opera, a galera que trabalha na portaria e tal, até os hosts, a galera do site, a galera das todo mundo ali, tô falando de Flow Games específico. Mas eu
falando por mim, tenho um orgulho absurdo de já ter cumprido minha missão, entendeu? Eu já fiz parte diretamente de um processo, desde quando não era o que é hoje até agora, o que é tornar simplesmente a maior mídia da América do Sul. Isso é um bagulho absurdo. Então, vai chegar a hora que eu vou sair, vai chegar a hora do que você estava falando, né? Ninguém é substituível, mas é difícil substituir. Cara, eu acho que vai chegar alguém que vai me substituir bem. Continuo achando ninguém substituível, nem eu, nem o Dave, nem ninguém que tá naquela bancada, nem ninguém que tá no site. Eu acho que tem ciclo, né? O que eu sempre quero respeitar é os ciclos. Eu não consigo trabalhar em nada se eu não tiver com tesão naquilo. Porque se eu não tiver com tesão naquilo, pode estar o bagulho bombando. Eu não sei quem que vai lembrar disso, ó. Isso é loucura. Quem lembra de um canal que eu criei chamado John Cross? Esse é das antigas, só quem tá comigo há muito tempo vai lembrar. Eu criei um canal chamado John Cross, pra quem não sabe, tá? E era um canal muito parecido com o do Games Edu. Era esses vídeos de gameplay, edição pra caralho, pá, tal. Quem tá na época sabe. Esse canal em uma semana fez 150 mil inscritos. Em uma semana. E na época tava tudo bombando. Uma semana, 150. Tu lembra, né, Games? 150 mil inscritos. Eu tenho até a placa aqui, ó, dele, de 100 mil inscritos. Até hoje tá aqui. Cara, as views tava tipo assim, todo vídeo era 200, 150, 300 mil views. Só que eu não tava da hora. Falei, mano, eu tô fazendo meio que um personagem nesse vídeo aqui que deu certo. Só que eu não tava gostando. E quem tava lá na época vai lembrar. Deu acho que 2 meses eu parei. Os vídeos bombando, cheio de views. Mas eu tava fazendo meio que um personagem. Sabe quando você começa o vídeo e fala: e aí galera, beleza, ó, tamo aqui com... Eu tava fazendo isso. E não sou eu, mano. Então assim, eu sei fazer o personagem pra dar certo. Mas aí não sou eu. Então a que ponto, né? A que ponto você tá disposto a fazer isso? Você vai ter evidência, vai ter... Vai. Mas não sou eu. A pessoa que as pessoas estavam vendo naquele canal... sim, do nada parou mesmo. Foi isso, Renan. Na época eu fiz um vídeo falando exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Não era eu, pô. Eu tava forçando uma barra, tava forçando pra ser um cara legalzão. E... não dá, né? Não dá pra criar persona, não dá pra criar personagem. Entendeu? Persona de youtuber jovem dinâmica, exatamente isso. Eu simplesmente, quem tava lá lembra, eu parei o canal. Parei. Monetizado... os vídeos bombando, no esquema do Games Edu. Mas não sou eu, pô. Entendeu? Não sou eu. Então, não. Simplesmente parei. Por isso que eu falei, dinheiro é importante? Claro que é. Mas tem um limite. Então, eu trabalho na parada enquanto eu tô com muito tesão. Muito tesão mesmo, tá? E tudo tem um ciclo, né, cara? Todas as paradas têm um ciclo. Então... enquanto eu tiver com tesão em fazer os canais que eu faço, as lives aqui na Twitch, enquanto eu tiver com tesão em fazer os projetos de futebol, eu vou continuar fazendo. A hora que eu perder esse tesão, eu paro a porra toda e vou focar em fazer outra coisa. Como eu sempre fiz, mano. Sempre fiz. Eu não tenho medo de arriscar, de recomeçar. Eu não tenho medo de... ele parou de fazer um conteúdo, agora tá fazendo uma coisa nada a ver. Nossa, eu quero que se foda. Quem gosta do meu conteúdo vai continuar comigo como tá aí até hoje. Tem uma galera desde 2013 comigo. 13. Foi quando eu comecei a fazer profissionalmente vídeos no YouTube. Porque eu faço desde 2009, na verdade. Mas profissionalmente, 13. Então, não tô nem aí, mano. E eu não tô nem aí mesmo. Vai perder parte do público. Pode ir, não tem problema. As pessoas têm o direito delas, entendeu? Do mesmo jeito que quando eu vejo que um conteúdo meu tá chato, não tô curtindo, eu vou mudar, porque esse é um direito meu. Aí eu vou entender também quem tá comigo só porque eu faço aquele tipo de conteúdo que ela gosta. Tá tudo bem, não vai ter choro. Ai, me abandonaram. Ai, mas não. Vai lá, siga a tua vida. Pô, não tô mais gostando dos seus vídeos, seu conteúdo, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, tá cheio de canal no YouTube por aí, provavelmente você vai encontrar um novo norte. Agora, eu vou fazer aquilo do qual... vou fazer um canal de moda. Falando de como se vestir, qual roupa. Foda-se, vou fazer. Mas canal de impressora 3D.
Foda-se, vou fazer. E acabou, velho. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim, cara. Você tem que trabalhar e fazer o bagulho enquanto você tá no tesão. Porque esse trabalho nosso aqui, diferente de um trampo de... Porra, eu não preciso bater cartão, entendeu? Eu não trabalho numa fábrica, como eu já trabalhei antes em fábrica de alumínio, de vidro. Esse trampo que a gente faz aqui é um trampo que nos permite criar. E fazer criação de conteúdo. Um conteúdo bosta, que você não tá gostando, porque às vezes o conteúdo é bosta, mas você tá amando. Então foda-se, pô. Maneiro. Né? Eu me vesti. Maneiro. Agora, se você não tá curtindo, irmão, não adianta. Não adianta. Porque você vai fazer o bagulho sem tesão, sem clima, na força do ódio. Não adianta, velho. Isso aqui você tem que estar com tesão. Então, por isso que eu sempre falo, né, cara? É fazer porque você tá com tesão. Então, voltando, né? Que o menino perguntou lá. Ah, mas o Flow, ele te... Dá pra ficar tranquilo com o Flow? Eu não faço Flow por grana, cara. Vou repetir pra você. Se fosse por grana, eu não estaria no Flow. Mas era em casa, cara. Em casa eu ganho muito mais dinheiro. Tá? Se essa é a dúvida. Mas eu faço porque eu tenho tesão em fazer aquilo. Faço principalmente porque é de amigo. Porque quero ajudar os amigos a construir a parada também. E já fiz isso e sinto que tem uma missão concluída ali. Agora, que nem Flow Esporte Clube, né? Que eu falei pra vocês. Antes de existir o Esporte Clube, eu conversei com o Igor quando a Thaís estava grávida. Ele queria muito que eu fizesse lá um programa de futebol. Não deu certo porque eu tava focado aqui, tinha que cuidar da minha da Thaís e tal. Depois criou o Flow Esporte Clube. Depois acho que o Dave falou pra mim que foi inspirado no 10º, que eu criei também, né? Que é meu canal de futebol. Mas eu faço porque eu tenho tesão. Eu tenho tesão em falar de futebol. Eu tenho tesão em participar daquela resenha, aquela zoeira, né? De falar, sabe a resenha de futebol, pô? Aquele negócio de sofrer pelo time. Parar de ver o cara sofrendo e se zoar com ele. Porque o futebol ele é muito mais permissivo, cara. Eu gostaria muito que o bagulho de videogame, essa zoeira de videogame, fosse igual a do futebol. Porque o torcedor, é claro, né? Não tô falando de torcedor organizado, esses caras que se matam, porque isso aí são uns imbecis imundos. Mas o torcedor de futebol, ele aprendeu a zoar o próprio time. O cara que gosta de console, não. Parece que xingou a mãe dele. É uma galera meio primata, assim. Então, por exemplo, eu zoo o meu Corinthians pra caralho. Chega aqui e fala, é isso, é isso, é isso. Vem um palmeirense zoar, eu zoo de volta. E é isso, fica essa ideia, e fica só no futebol, entendeu? Queria que fosse assim em mais áreas. Mas eu gosto, eu tenho tesão de criar isso. Eu curto criar isso. A parada eu curto criar o conteúdo que eu crio. A partir do momento que eu perder esse tesão, eu não faço mais. Então, repetindo, eu não estou em Flow para ganhar grana, não estou em Flow por causa que me dá destaque, porque tudo isso eu faria sozinho no meu canal. Isso não é prepotência, é a verdade, né? Se eu sair dos Flows, eu vou estar no meu canal, entendeu? Tranquilamente, que é maior do que os 2 Flows, e eu vou fazer view ali da mesma maneira. Assim como eu fiz, né, o programa agora, se você pegar os programas que eu fiz, os meus, né, que vai voltar agora a segunda temporada, todo programa vai bem, a grande maioria, né, tem um outro que não vai, mas a grande maioria é sempre programa que passa de 100 mil. Então, pra mim, cara, pra mim é tesão. A palavra certa é tesão. Tesão de fazer o bagulho. O dia que eu perder, já era. E o dia que chegar ao fim o meu ciclo, vai chegar uma hora que vai ter que entrar um cara no meu lugar no Flow Games. Assim como no lugar de qualquer outro. Ninguém é insubstituível. Vai chegar uma hora que vai. Talvez mude a dinâmica de uma coisa ou outra, do jeito de apresentar. Vai virar um bagulho mais sério. Outra coisa, né? Que é uma coisa... Isso desde quando eu conversei lá, né? Porque assim, uma coisa que eu agradeço, inclusive, aos meus amigos, tanto ao Igor quanto ao Dave, é que desde o início desses projetos, eles já me incluíram em tudo. Em tudo. Então, quando teve a ideia de programa de futebol, eles queriam que eu participasse. Quando teve o Flow Games, lá no início, o Dave chegou em mim e falou, cara, seu lugar aqui tá reservado, quando você quiser. Então, não tenho nada do que reclamar deles, assim. Eles sempre quiseram que eu estivesse nesses projetos. E é por isso que eu faço com tanto tesão, inclusive. Mas é meio que por aí. Vocês entenderam o que eu quis dizer.
torcedor do médico tem que aprender a zoar o time. É isso que eu tô falando, né? Então o bagulho é tesão. Hora ou outra, a gente tem que aprender que ou acabou o ciclo, ou a gente segue fazendo a zoeira, né? Se tá gostosinho, cara, tem que continuar fazendo, tem que continuar produzindo. E aí uma coisa, né, que eu esqueci, né, que eu ia falar agora. Lá, quando eu conversei pra ir pros flows, uma coisa que eu botei pra mim mesmo eu cansei de ver programa de videogame apresentado por jornalista A, B, e aí, assim, cada um que faça o teu, tá? Eu não vou fazer programa chato, engessado pra caralho, falando Bom de dia, videogame. Crosal. Te acompanho desde 2013. Batalhão Crucificado na Veia, kkkk. Seu conteúdo é tão foda que evoluiu e amadureceu comigo, TMJ. Sempre espero um dia poder trabalhar com você, irmão. Tamo junto, meu irmão. Opa. Deus quiser, meu velho. Deus quiser. Mas desde quando eu comecei, e aí eu não sei se vocês percebem isso, provavelmente sim, eu não vou fazer programa falando de videogame com uma cara de cu, com um ar de olha, Vesa intelectual, Vesa como eu quero, que se foda. Eu não vou fazer programa engessado, com tor jornalístico pesado, uma porque não é minha praia, outra porque eu não sou jornalista, outra porque eu acho chato pra caralho. E quarto, o principal de todos que fizeram assim faliram. Por quê? Porque é chato pra caralho. Ninguém quer assistir um programa com as pessoas com porra, engravatado, sabe? Que nem os caras que fazem programa de futebol engravatado, de terno e gravata. Sério, falando... Medo de dar a opinião verdadeira. Não, Veja, eu entendo muito de videogame. Veja como sou, olha, muito entendido. E falo assim, para dizer para vocês que sou entendido, Cortella. Olha, nem fudendo, cara. Entendeu? Porque, é uma percepção de mercado. É uma percepção de mercado, tá? Entendam uma coisa, tudo que é feito, tudo que eu faço, tudo que eu toco, é percepção de mercado. E não o mercado de videogame em si. Que vocês têm que entender uma coisa. Uma coisa é o ponto e de assunto que você vai falar, comentar, abordar. Outra coisa é o meio em que você está. O meio em que estamos é o meio de criação de conteúdo. Então, mesmo que você vá falar de videogame, você tem que ter o tom de falar, você tem que ter a hora de bater, atiçar, trazer a galera para depois dispersar. Você tem que entender a hora do rage bait, você tem que entender a hora do cliff, né? Você tem que entender a hora de puxar a galera. Você tem que entender a hora de falar sério e de zoar. E você tem que entender como manter uma conversa dinâmica e engraçada. Tudo isso é muito pensado. Então, eu não faço, e o que eu passo de mentalidade para a bancada do Flow ali é que nunca, jamais, todas as vezes que tiver uma bancada, façam conteúdo sério, falando de forma arrogante para parecer que você sabe muito mais, entendeu? Não faça isso, porque o que funciona é o que a galera curte e se sente envolvida com aquele assunto. Seja para criticar, para dizer que entende mais. As pessoas se sentem bem quando elas acham que entendem um pouco mais daquele assunto e conversam sobre ele. Deu para entender? Eu não sei se vocês vão se fazer entendido, mas eu tô tentando explicar a dinâmica que eu sempre vou botar. Jamais eu vou deixar enquanto eu tiver, claro, a bancada, ou em qualquer assunto, se tornar aquele assunto chato, monótono, de dois caras com monóculo. Veja, a indústria dos videogames precisa de um pouco mais de movimentação. E olha, tomar no cu, irmão. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer saber de você falando desse jeito. É chato. É chato. E aí, por mais frio que seja, eu preciso dizer pra vocês uma coisa. Tá cheio de Einstein por aí, que entende de tudo, e de fato, às vezes o cara tem um conhecimento foda mesmo. Mas tá cheio desses caras por aí que, quando eles falam, você quer dormir. E eu tenho certeza que só de ter falado isso, em qualquer assunto, eles já pensaram em 300. Seja na política, pensa na política. Tem cara que tem um conhecimento político absurdo. Só que o cara começa a falar, você... Caralho, chato pra caralho. E aí, às vezes, você vai naquele outro cara ali que tem um conhecimento que é a metade daquele ali. Você fala, pô, esse cara é maneiro. Tô aprendendo da mesma maneira e aqui tá muito mais legal.
Porque o cara não tá dando voltas, ele não tá usando palavras sofisticadas para parecer ser muito mais intelectual do que de fato é. Entende? O cara tá sendo objetivo aqui no que ele tá ensinando. O cara está sendo objetivo no que ele quer dizer, sem querer utilizar vários termos técnicos para dizer que é foda. Vocês estão entendendo? Então, a tática, né? E um dos segredos de trabalhar com internet é: você tem o assunto que você toca e você tem o meio que você está. O meio que você está é criação de conteúdo, independente do que você está falando. E isso aqui é muito importante para que dê certo. Por que vocês viram vários meios, tanto de videogame, quanto de futebol, quanto pessoas e empresas, quadro político, falir? Porque às vezes o cara tinha um conhecimento legal, mas o cara não sabia produzir conteúdo. Não saber produzir conteúdo é um problema muito grave. E aí a gente entra no que é hoje a internet. A internet você precisa ter o conhecimento, mas também ao mesmo tempo ter o conhecimento de como produzir conteúdo. Produzir conteúdo é diferente, cara. Não é pra qualquer um, por mais frio que seja. Às vezes o cara vai ter um conhecimento técnico de como arrumar por componente um PS5. Mas esse cara não sabe como explicar aquilo que ele tá fazendo. Isso não é pra qualquer um. É difícil, velho. É difícil, complicado. Então, o que eu quero dizer pra vocês é: criação de conteúdo, cara, é um bagulho difícil. Não é fácil. Criação de conteúdo é algo que você tem que saber o tom da conversa, é a hora que você tem que saber a hora de errar pra atrair, é a hora que você tem que saber como se comunicar, entende? Como aproximar a galera de você, ter a percepção de até onde você pode ir para não perder aquele público e trazer de volta, de como gerar o debate, de como gerar uma discussão na internet, mas ao mesmo tempo sem deixar essa galera fugir. Deu para entender? Tem todas essas questões aí. E ainda assim você corre riscos. E faz parte, só que sempre você vai estar sendo comentado. Então cara, são coisas que assim, em reuniões, né? É muito legal de debater essas coisas, de passar adiante conhecimento. Criação de conteúdo é um bagulho muito aquém do que as pessoas acham que é. Não é só ligar a câmera e eu tenho um dom e vou falar. Não, tem toda uma coisa por trás que é legal de você debater, principalmente com quem está do seu lado, para que as pessoas entendam, aprendam que o meio que você está é muito diferente do assunto que você aborda. Tem uma estrutura primária que você tem que respeitar para poder fazer com que essa criação faça sentido. A estrutura primária é o todo aqui, ó. É tudo que envolve. É a forma que você se apresenta, é a forma que você se comunica, é a forma em que você deixa as pessoas que estão ao seu redor, ou seja, vocês que estão assistindo, porque eu tenho certeza que vocês já entraram em um canal ou outro, viram um cara falando um monte de termo técnico, não sei o que lá. Não, mas é que veja o input reading do jogo, não sei o que. Fala, mano, o cara é cheio de frescura, vai tomar no cu. Às vezes o cara tá certo, o termo técnico. Só que você ouve aqui e você fala, meu irmão, vai se fuder, cara. Tu é só um porra na internet, fala direito. Não, conversa normalmente pra vocês entenderem. Tem muito disso, você gostando ou não. Entende? Então, espero que vocês tenham aprendido e absorvido um pouco do que eu falei, principalmente para quem é criador de conteúdo. Eu acho que principalmente para quem é criador de conteúdo, pegou cada detalhe que eu deixei aqui. Cada detalhe do que eu deixei aqui é primordial para criador de conteúdo, mano. Pra quem cria, isso que eu falei agora fez todo sentido, cada frase, cada linha. Pro cara que é leigão, né? Mas então é legal você falar bobagem, né? Cada um com a sua percepção de caqui, né? Pra quem cria conteúdo, eu tenho certeza que ficou aí bons conselhos. Tá bom, Juregão? Aprendeu com seu pai? Tá ótimo, aprendi pra caramba aqui. Então tá bom.